Bom dia, bom dia. Já estou aqui com o meu cafezinho. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma nova visão que nos traz mais satisfação, que nos aproxima da realização. Vamos aguardar aqui, a galera tá chegando. Bom dia! Oi, Carol! Que bom que você chegou! Que bom! Olha só, já temos arquitetas aqui nessa live hoje. Bom dia, bom dia! Já estou aqui com o meu cafezinho, aguardando a galera chegar. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas. O povo não gosta muito de acordar cedo, né? Bom dia, bom dia. Bom, vamos lá, vamos começando. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos iniciando aqui a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre uma visão mais madura, que nos traz mais satisfação, que nos aproxima da realização. Então, eu sempre começo aqui essa live falando um pouquinho sobre algumas coisas que eu acredito, que talvez muitas pessoas que estão aqui, que vão assistir essa live depois, já conhecem esse tema, né? Algumas coisas já sabem, mas eu sempre gosto de resgatar isso porque eu acho que é o que vai mudando e moldando cada vez mais a nossa visão de mundo. Né? Nós vamos entender aí no final, né, quando a gente for caminhando para os próximos passos aqui, a importância da nossa visão de mundo dentro do nosso nível de consciência, né? O quanto a nossa visão de mundo impacta no nosso nível de consciência e o quanto o nosso nível de consciência influencia na nossa satisfação, na nossa realização. Tá? Então encaminhe essa live para outras pessoas que também precisam desenvolver esse olhar mais maduro para que se sintam mais satisfeitas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e do que muitas pessoas falam por aí, não muitas vezes a satisfação é o que nos traz energia para a gente poder buscar a autorrealização, para que a gente possa avançar em busca dos nossos sonhos, né, dos nossos objetivos. Deixa eu só ligar o ar aqui, que calor aqui. Então, bora lá. Bom, então vamos lá, recapitulando algumas coisas que são importantes e que cada vez mais eu acredito nisso e a gente precisa integrar isso em nós. Já sabemos, quem me acompanha aqui sabe que eu falo isso o tempo inteiro, né? Que nós temos o nosso ego, que é esse campo de percepção que garante a nossa estadia aqui nesse mundo real, nesse mundo material, e que nós possuímos uma alma, né? Na verdade, nós somos almas. Então, não é o nosso ego que tem alma, né? É a alma que possui o ego, né? Inclusive, dentro de alguns estudos que se fazem hoje em dia, né? A gente sabe que é a própria alma que cria o ego, né? A alma cria esse campo de percepção justamente para que ela possa sobreviver e se manter nesse mundo material. Então, já sabemos que temos ego, que temos alma. Já sabemos que o nosso ego é quem garante a nossa sobrevivência aqui. Então, o que é importante falar? Né? Vamos falar o seguinte, vamos pensar no seguinte. Nós estamos falando aqui sobre satisfação. Dentro de uma perspectiva do ego, é como se a gente considerasse que o que motiva o ego são algumas necessidades específicas. O que motiva o ego? É o que motiva a ação. E olha que interessante, porque esses dias atrás eu escutei um profissional falando assim: ai, que besteira isso, e você ficar procurando
Ai, porque para você poder se realizar, para você poder se motivar, você tem que descobrir o que te motiva. Que besteira isso, né? O que nos motiva se a gente estiver passando fome, se a gente estiver precisando de dinheiro, isso é o que traz motivação. Duvido que se você estivesse passando fome, você não se motivava a fazer o que tinha que ser feito. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque dentro de uma visão limitada, dentro de uma perspectiva limitada, realmente as necessidades do ego nos motivam a agir. Dentro de alguns estágios que nós estamos, é totalmente o ego que está dominando esses estágios, né? Então o ego, ele domina determinados estágios da nossa vida, em que o que nos motiva a agir são as necessidades do ego, né? Então, dentro de uma perspectiva limitada, sim, né, as necessidades do ego nos motivam a agir na vida. Só que quando nós nos tornamos adultos, nós vamos desenvolvendo, mesmo que não de uma forma consciente, outras necessidades e um impulso muito grande para buscar algo mais, né? E aí, se a gente não respeita esse nosso impulso, que é natural, de entender o que realmente nos traz energia, o que nos motiva a agir, o que nos traz energia para buscar os nossos sonhos, para realizar os nossos objetivos, sem ter que caminhar constantemente com essa sensação de insatisfação constante, né, que hoje em dia a gente experiencia. Se a gente não entende isso, a gente vai ir para dois caminhos, né? Existem pessoas que acreditam, né? Existem algumas pessoas que acreditam que é porque ainda falta mais dessas necessidades. Então tem pessoas que ainda acreditam, dentro de uma visão imatura, dentro de uma perspectiva menos realista, elas acreditam que ainda falta mais dinheiro, falta mais reconhecimento, falta mais aprovação, falta mais pessoas, falta mais seguidores, falta mais, e a pessoa fica infinitamente buscando isso ao longo da vida, na ilusão de que em algum momento ela vai se sentir satisfeita, e ela caminha nessa ilusão. Ela se movimenta, ela busca aquilo, e depois daquilo ela precisa buscar outra coisa, mas o que move ela é a ilusão de que mais de alguma coisa é o que vai trazer satisfação para ela. E nós temos um outro cenário, né, que são profissionais que caminham constantemente com uma sensação de que eles precisam de algo mais, mas que eles não sabem exatamente o que é esse algo mais. E aí são pessoas que muitas vezes vão trocar de lugares, vão fazer mudanças, enfim, infinitamente nessa busca por algo mais, né? E aí não vamos falar no que isso pode se tornar ou de que maneira que isso pode se agravar. Mas de fato, o ego, em algum estágio da nossa vida, né? A Carol que tá aqui tem filhos, por exemplo, né, Carol? Isso serve muito, né? Porque durante a nossa infância é quando nós estamos aprendendo sobre a vida, e o ego, ele não à toa, o ego ele bloqueia, né? É como se o ego ele bloqueasse o ego ele bloqueia as necessidades da nossa alma, porque ele precisa estar em primeiro plano, especialmente no início da vida, porque no início da vida é quando nós estamos aprendendo sobre esse mundo aqui, sobre como esse mundo funciona, sobre como funcionam as coisas por aqui, como que eu garanto a minha sobrevivência, como que eu atendo às minhas necessidades. Então, por isso que esse campo de percepção, ele impera nos nossos primeiros anos de vida, até mais ou menos a nossa adolescência. Existe um determinado momento da nossa vida em que a nossa alma deveria ser reativada, digamos assim, né? Mas que em muitos casos não acontece, né? Então, o ego, ele tem essas necessidades, em primeiro lugar de sobrevivência, que eu nem preciso falar que a gente associa ao atendimento das nossas necessidades fisiológicas, né? Mas em outros estágios a gente vai falar sobre proteção física e emocional. Então, quando a gente fala de proteção física, a gente está falando de manter o nosso corpo a salvo, né? Então, todos nós precisamos manter o corpo a salvo. E quando a gente fala de proteção emocional, nós estamos falando da sensação de ser aceito, de ser amado no ambiente social, no ambiente familiar, né? E depois a gente vai para o nível de segurança, né? Que é sentir o corpo seguro. Não é só manter a salvo, mas eu preciso me sentir seguro. E a segurança emocional tem relação com você ser reconhecido, com você ser respeitado no seu ambiente familiar, no seu ambiente cultural. A Carol colocou aqui. Tô me sentindo assim, minha alma sendo reativada. É isso aí, Carol. É isso aí. Que coisa boa.
né? E você está exatamente no momento certo para isso, né? E então pense, né? Vamos pensar numa criança e num adolescente aqui, né? O que nos faz nos sentir amados? Quanto mais nós temos as nossas necessidades atendidas na nossa infância e na nossa adolescência, mais nós vamos ter a sensação de experimentar o amor. O que uma criança ela precisa para se sentir amada? Ela precisa sentir que tem alguém ali cuidando dela, atendendo às necessidades dela. Uma criança precisa sentir que ela está bem alimentada, que ela está bem cuidada, que ela está tendo todas as necessidades fisiológicas sendo atendidas. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir pertencente ao ambiente familiar, o que traz a sensação de proteção física, emocional, ela se sentir pertencente, ela se sentir amada no ambiente, né? Quando a gente fala de um nível um pouquinho mais, né, a criança vai crescendo um pouquinho mais, né, nós vamos crescendo, o que nos traz a segurança? O que traz a segurança é a gente entender que nós somos respeitados, nós entender que nós somos reconhecidos, né? Então, enquanto adolescente, ele busca isso, né? Essa sensação de reconhecimento, de encontrar o que ele gosta de fazer, no que ele se diferencia, no que é bom. Pode ver que os adolescentes, eles têm muito isso, que eles começam a experimentar alguma coisa, e se eles sentem que eles não são bons naquilo, eles acabam desistindo de fazer aquilo, eles querem fazer outra coisa, né? Isso inicia ali na pré-adolescência, né? Na adolescência, que existe, eu quero futebol, daqui a pouco eu não quero mais futebol, eu quero judô, daqui a pouco eu não quero mais judô. É uma fase de descoberta, né? Dele descobrir no que ele é bom, no que ele se diferencia, né? Então, são fases que a criança, o adolescente precisa ser reconhecido, né? Ele é reconhecido, e de que maneira ele é reconhecido, isso vai impactar na vida adulta. Então, você foi reconhecido só quando você tirava 10 na prova, quando você ia super bem, ou você era reconhecido por se dedicar, independente do resultado, ou você não era reconhecido por nada, você sentia que você não tinha valor, que nada do que você fizesse era reconhecido, e às vezes não porque isso seja uma realidade, mas muitas vezes porque existem pais, por exemplo, que devido à sua própria educação, né, ao que viveram, as suas próprias experiências, não têm por hábito elogiar os filhos, né? Não tem por hábito reconhecer os filhos. Muitas vezes são pais mais críticos ou são pais mais calados, mais frios, né? Isso tudo vai impactar na maneira como nós sentimos que aquelas necessidades estão sendo atendidas em nós, tá? Então, esse é o primeiro estágio, né? Essas são as motivações do ego. Então, vamos pensar um pouco sobre nós como adultos, né? Porque como criança, se eu não tiver as minhas necessidades atendidas, eu vou experimentar o medo, né? E o medo, ele traz ansiedade, muitas vezes, né? O medo, quando a gente experiencia o medo a longo prazo, ele vai trazendo ansiedade, né? Não à toa a gente vê tantos adolescentes ansiosos, né? Porque eles sentem que as suas necessidades não são atendidas e eles experimentam muito medo, ou vão experimentar raiva. E a raiva, quando ela é experimentada por muito tempo, ela pode culminar em tristeza, tá? Agora pensem comigo, isso vale para uma criança, isso vale para um adolescente, isso vale para nós adultos. Pense comigo, se nós estamos sentindo que as nossas necessidades fisiológicas estão sendo atendidas, se a gente sente que nós estamos com o nosso corpo a salvo e seguro, e se nós nos sentimos aceitos, pertencentes, valorizados, reconhecidos, nós vamos sentir que as nossas necessidades estão sendo atendidas. O que a gente vai experienciar e que também tem a ver com a criança e com o adolescente? Primeiro lugar, saúde. Primeiro lugar, saúde, porque se eu tenho as minhas necessidades fisiológicas bem atendidas, as minhas necessidades emocionais atendidas, eu vou experienciar saúde. E a gente sabe hoje, a gente está vivendo uma realidade em que tem surgido muitos profissionais da área da saúde com uma visão muito mais ampla sobre esse tema, entendendo o quanto ele impacta na nossa performance profissional, no nosso dia a dia, em como nós nos sentimos, né? Eu falo por experiência própria, quem me acompanha aqui sabe que estava em um processo, agora já estou bem melhor, que eu estava com a minha ferritina baixa, zinco, selênio, enfim, tomando várias suplementações,
e eu percebi o quanto isso impactou na minha performance, no meu bem-estar, no meu próprio emocional. E aí muitas vezes você tá ali experienciando problemas de saúde que você nem sabe, porque muitos não são nem investigados hoje, e você pode achar que você tá com uma depressão. Hoje já muitos psicólogos, psiquiatras que já têm um nível de consciência mais avançado, já sabem a importância de, antes de entrar com qualquer medicação para ansiedade, para qualquer coisa, fazer um exame de vitamina A, de vitamina D, de vitamina B12. Hoje muitos profissionais já sabem disso, né? Mas isso é um nível de consciência mais elevado que nós estamos experimentando. Então, quando a gente tem nossas necessidades físicas e emocionais bem atendidas, nós vamos experienciar saúde. E a saúde é muito importante. Não à toa eu trago muito isso para os meus clientes, para os meus alunos, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre estar com as vitaminas e tudo em dia, porque, gente, isso é performance. Até então, olha só, a gente negligencia muitas vezes uma coisa que é o que nos traz energia para realizar nossos sonhos, os nossos objetivos, para a gente performar na vida, para a gente se sentir bem, para a gente acordar de manhã. Então, a gente vai experienciar saúde. Agora, você pensa numa criança, a criança precisa ter saúde, precisa ter energia, precisa de ter disposição. Nós, como adultos, também. Então, saúde nós vamos experienciar. Nós vamos experienciar, se nós tivermos as nossas necessidades emocionais atendidas, a sensação de aceitação, né? A sensação de ter relacionamentos apoiadores, né? Relacionamentos profissionais apoiadores, né? Hoje eu experiencio muito isso, mas nem sempre foi assim empreendendo, né? Eu tive muitos desafios empreendendo, desafios com clientes, muitas vezes não consegui estabelecer a conexão que eu gostaria, né? Hoje eu tenho clientes sensacionais, eu tenho clientes incríveis, a gente tem uma relação de apoio, de ganha-ganha. Eu não tenho clientes que me exploram, assim como eu não exploro os meus clientes. A gente tem uma relação de troca verdadeira, conexões reais. Eu sei que eu posso contar com os meus clientes quando eu precisar deles. Eles sabem que eles podem contar comigo, que eu não vou deixar eles na mão quando eles precisarem. Então você constrói dentro da tua vida, dentro do teu casamento, do teu relacionamento, mas claro, eu acabo trazendo mais a área profissional porque eu atendo muito mais profissionais, mas você constrói relacionamentos apoiadores na tua vida. Você vai sentir que você pertence a algum lugar, que você pertence, né, àquele grupo de pessoas que tem objetivos em comuns, que tem valores em comuns. Então você vai experimentar essa sensação de aceitação, de relacionamentos apoiadores, de pertencimento. E também, dentro das nossas necessidades emocionais, a gente vai experienciar o reconhecimento. Mas aqui dentro de uma visão madura. Eu tô falando para vocês aqui sobre uma visão madura da vida. É isso que eu quero trazer aqui para as pessoas cada vez mais. E não é fácil, porque isso exige um nível de autorresponsabilidade muito grande e uma busca individual pelo autodesenvolvimento real e verdadeiro, né? Porque no mundo a gente se preocupa só com o técnico e a gente esquece o que significa autodesenvolvimento. Para você ser um profissional maduro e você atender às suas necessidades emocionais verdadeiramente, você precisa buscar o autodesenvolvimento real e verdadeiro. Isso nem sempre é tão simples assim quanto parece, tem que ter muita coragem. Eu sempre falo, coragem mesmo a gente precisa ter para se resolver na vida, né? Pra gente ser uma pessoa, um profissional bem resolvido na vida. Então, você vai experimentar um reconhecimento dentro de uma perspectiva madura e saudável. O que é o reconhecimento? Sim, é você sentir que você é respeitado nos meios em que você tá, nos meios que você frequenta, você se sentir respeitado, é você sentir a sensação de valor próprio, você conseguir sentir que você tem valor, é você estar com a sua autoestima em dia, né? É você ter autoestima, é você estar com a tua autoestima boa, alta, tá? É isso que nos faz experienciar. Isso, gente, é o que traz a sensação de satisfação. A gente nem tá falando da realização ainda, tá? Então você imagine que nível que nós vamos chegar quando a gente vai evoluindo dentro do nosso processo e ativando a nossa alma. Nós estamos falando só do nosso ego. Isso aqui nós estamos falando do nosso ego só. E o nosso ego, dentro de uma visão madura, porque o nosso ego ele não é o nosso inimigo. O nosso ego, ele foi criado pela nossa própria alma
com o objetivo da gente se manter nesse mundo material, da gente sobreviver aqui, da gente experienciar essa realidade. A nossa alma está aqui experienciando uma realidade, aprendendo, entendendo muitas coisas. E a nossa alma é quem cria o nosso ego para que a gente consiga permanecer nessa experiência material de uma forma realista, né? De uma forma se adaptando a essa realidade. Então o nosso ego, ele não é o nosso inimigo. Acontece que o nosso ego, ele está imaturo. A gente precisa amadurecer o nosso ego, porque as nossas experiências passadas, se nós sentimos que nós tivemos ou não as nossas necessidades atendidas na nossa infância, na nossa adolescência, e a maior parte de nós não, a resposta é não tivemos as necessidades bem atendidas, né? E isso não é... Nossos pais também não tiveram, né? Nossos avós não tiveram. Nós estamos justamente aqui num processo de evolução, né? De elevação, né? Que é a gente entender como que a gente torna essa experiência cada vez mais melhor, cada vez mais elevada, que a gente consegue acessar o que a gente de fato precisa aqui, né? Que a gente já vai falar mais sobre, né? Os valores universais de unicidade, né? Então, nós estamos falando só do ego. Você já entende o que eu estou falando para vocês? Olha se a gente consegue de fato atender de uma forma madura as necessidades do nosso ego. Saúde, para realizar, para fazer acontecer. Aceitação, sentir aquela sensação de aceitação, eu pertenço, eu tenho relacionamentos apoiadores, né? A sensação de reconhecimento, em que você se sente respeitado, em que você reconhece seu próprio valor, em que você tem um senso de autoestima bom. Isso é o que nos traz satisfação. Isso é o que nos traz satisfação. Real e verdadeira. Agora eu pergunto para vocês. Será que a maior parte dos profissionais está buscando isso? Está buscando relacionamentos reais, verdadeiros, apoiadores? Porque como que eu busco um relacionamento real, uma conexão real e verdadeira, se eu não sou real? Se eu não consigo ser verdadeiro, se eu não consigo expressar quem eu sou, se eu não consigo expressar meus valores. Agora vocês estão entendendo o que é uma visão imatura do ego? A visão imatura do ego vem do fato de, primeiro, a gente não conseguir se conectar com o nosso corpo físico. A gente perdeu a conexão com o nosso corpo físico, a gente não presta mais atenção no que ele manifesta. E isso é muito importante. Isso é maturidade, né? A gente se preocupar com a nossa saúde, entender que o nosso corpo físico, ele se comunica o tempo inteiro conosco. Muitas vezes nós estamos buscando ser amados, respeitados pelas pessoas, quando nós não conseguimos. Pela nossa sensação de insegurança, pelo que a gente viveu, pelas nossas experiências, pela nossa falta de conhecimento. A gente não consegue criar esses ambientes, esses relacionamentos, porque a gente não consegue a gente não consegue se aceitar. A gente não consegue se aceitar como a gente é. A gente não consegue ser verdadeiro nas nossas relações. Nós nos sentimos medos. Muitas vezes nós experienciamos o medo de sermos nós mesmos no mundo. Nós não conseguimos, pelo fato de não conseguirmos nos respeitar e entender que nós podemos, sim, o medo de não ser aceito por quem a gente faz a gente muitas vezes falar sim, querendo dizer não. A dificuldade de a gente estabelecer limites, né? Essa sensação de insegurança constante, que o tempo inteiro alguém vai me reprovar. Dependendo do que eu falar, a pessoa vai reagir. E muitas vezes, gente, eu não tô falando que isso não é real. Isso acontece mesmo. Talvez você trabalhe com um líder que, dependendo do teu posicionamento, ele surta, ele grita, ele bate na mesa, ele te desrespeita, né? Ou tá num relacionamento em que a pessoa que você tá é muito irritada. Muitas vezes isso é real. Mas essa experiência, o que você precisa compreender é que essa experiência a qual você está conectada tem exatamente relação com o seu posicionamento diante da vida. Com o fato de você não se sentir seguro. Com o fato de você não conseguir estabelecer limites, se respeitar, falar não. A maior parte dos profissionais, eles não reconhecem verdadeiramente o seu próprio valor. E eles acreditam o valor nas coisas externas. Profissionais incríveis que vocês conhecem, porque eu já atendi vários profissionais que têm resultados, que têm resultados incríveis,
que fazem coisas grandiosas, mas que não reconhecem o seu próprio valor. Quando a gente fala no nível de alma, nós estamos falando que as necessidades de alma, elas começam justamente com a nossa autoexpressão, com a gente liberar a nossa criatividade, a nossa paixão. A gente começa a experienciar o entusiasmo. Você entende que quando você está atendendo às necessidades do ego, que você está ali buscando atender às suas necessidades de sobrevivência. Muitas pessoas estão aí, acreditam que trabalham para pagar as contas e colocar comida na mesa e nada mais, né? Então, quando você está ali atendendo suas necessidades de sobrevivência, quando você está tentando construir um ambiente saudável para você, em que você se sinta seguro, em que você se sinta protegido, em que você se sinta reconhecido, amado, respeitado. Quando você está ali focando nas necessidades do ego, você está buscando experienciar essa satisfação. Isso se chama necessidades deficitárias. Quando você atende às suas necessidades deficitárias, elas deixam de ter importância para você. Se você não atende, o seu ego vai gritar. E aí você vai precisar buscar atender essas necessidades. Mas se você atender elas deixam de ser importantes para você. Agora, quando a gente está falando da alma, a gente está falando de necessidades de crescimento. São necessidades que quanto mais você atende, são coisas que quanto mais você experiencia, mais você quer experienciar. E aí a gente está falando primeiro da autoexpressão. Você já não está mais avançando na vida só para atender essas necessidades do ego. E aí você vai experimentar o entusiasmo, quando você pode liberar a tua criatividade, quando você pode ser você mesmo, quando você pode buscar aquilo que gera paixão, que faz teu olho brilhar, como a gente fala, né? Tem muitos profissionais que trazem esse termo, né? O que faz seu olho brilhar? Aquilo que faz teu olho brilhar, isso é o que nos traz entusiasmo. Então é você deixar fluir a sua autoexpressão. Então essa é a primeira necessidade da nossa alma. É a autoexpressão. É a gente poder ser quem a gente veio no mundo para ser. É a gente entender o que naquele momento faz meu coração pulsar. Eu poder liberar a minha criatividade, né? Eu poder ser apaixonada por mim, pela vida, pelo que eu estou buscando. Depois vem o conectar-se. A gente não está mais falando só de um senso de pertencimento, de ser amado e respeitado. A gente está falando de conexões profundas, onde há ali muitas vezes um alinhamento de propósitos. Você começa a se conectar profissionalmente com as pessoas para colocar em prática propósitos em comum. Ali existe um alinhamento real, verdadeiro. Então são conexões muito mais profundas que você vai viver em nível de alma. Aqui nós estamos falando da contribuição real e verdadeira, que é quando você sente que você está usando os teus dons, habilidades e talentos não apenas para você sobreviver e conquistar a qualidade de vida, mas começa a ir além, né? Claro, se você não consegue hoje atender suas necessidades básicas, né? E não consegue avançar em relação a isso, você vai precisar olhar para isso primeiro, obviamente. Mas aqui é quando você sente que aquilo que você faz contribui verdadeiramente, né? Faz a diferença, contribui com as pessoas, né? Você começa a experienciar um senso de propósito naquilo que você faz. Quando a gente fala da alma, a gente não está falando só de saúde, de aceitação, de reconhecimento. A gente está falando de bem-estar, né? Porque, veja, a gente sabe que o nosso ego busca prazer, mas que a nossa alma busca bem-estar. Então você vai acessar uma sensação de bem-estar, um senso de propósito. É você começar a caminhar na vida com mais sentido, né? Com mais senso de propósito. E isso é realização. Então, quando a gente atende necessidades do ego, que tem a ver sim com relacionamentos apoiadores, com respeito, com reconhecimento, com tudo isso é muito importante para nós aqui. Mas quando você atende as necessidades do ego, você vai experienciar satisfação. Quando você atende as necessidades da sua alma, você vai experienciar realização. Só que o que é muito importante falar aqui, muito importante, a maior parte dos profissionais confundem satisfação com realização. Por quê? A maior parte das pessoas que me seguem aqui tem uma idade assim,
Me corrijam se eu estiver errado. Mas a maior parte das pessoas que me seguem, geralmente elas tendem a ter entre... Vou ser boazinha, na verdade, geralmente é um pouco mais a idade, tá? Mas eu vou colocar aqui 28, pra não excluir ninguém, né? Porque eu sei que tem uma pessoa que tem 26 e me segue aqui. Mas vamos lá, 28 anos, até mais ou menos uns 45, é o público que mais me segue. Gente, eu atendi já pessoas de 58, de 60, eu tenho pessoas de várias idades aqui, mas tô falando a média, né? Aí, mais ou menos essa faixa de idade. O que eu quero falar pra vocês? Que nessa idade, nós estamos num processo justamente de reativar as necessidades da nossa alma. Então, nós não experienciamos todas as necessidades de uma forma muito profunda. A gente já pode viver muitas experiências. A gente já pode muitas vezes experienciar um senso de propósito quando a gente contribui verdadeiramente com alguém. A gente muitas vezes consegue sim expressar um pouco mais quem nós somos. Nós já conseguimos sim muitas vezes tomar decisões baseadas em valores, mas a gente está nesse processo. Se a jornada é eterna, quer dizer que a gente vai se aprofundando cada vez mais. Ou seja, nós estamos constantemente se aprofundando nesse senso de propósito, nesse senso de criatividade, nessa busca por paixão, experienciarmos a vida. Nós vamos vivendo ciclos em que coisas que antes faziam mais sentido não fazem mais. Às vezes a vida vai nos convidando a mudanças. Então, por mais que tu experiencie o senso de propósito em uma atividade específica dentro da área profissional, de repente algo te puxa, te chama, você vai desenvolvendo coisas e aí você recebe um chamado para fazer outro movimento. A gente vê, eu acompanho muito a galera do mundo digital e a gente vê pessoas que estavam numa linha indo para outra, né? Porque tiveram que desenvolver algumas coisas e isso gerou um chamado ali para trabalhar com aquilo. A gente vê pessoas que trabalhavam totalmente com marketing, agora estão indo para a área de pessoas, porque tiveram que aprender sobre pessoas para poder trabalhar marketing e conseguiram ver um senso de propósito maior naquilo. Então, gente, quando a gente pensa na nossa missão profissional, ela não é estática, né? A nossa missão individual, sim, porque ela tem muito a ver com quem nós somos. Nós viemos experienciar o mundo a partir daquilo que nós já viemos e já carregamos com a gente. Agora, a nossa missão profissional, ela vai mudar, ela precisa estar alinhada com quem nós somos, mas ela vai mudar ao longo da vida. Então, assim, não confundam, porque tem muitas pessoas que estão insatisfeitas e que elas ficam acreditando que, eu tô insatisfeita porque, eu não encontrei meu propósito. Eu tô insatisfeita porque eu não consigo, na minha atividade lá no meu dia a dia profissional, sentir que eu faço a diferença na vida das pessoas. É por causa de tal coisa. Não, gente. Pode ter certeza que não. Porque nosso senso de realização a gente vai aprofundando. Quando você tá com as tuas necessidades satisfeitas, você tá maduro em relação, tá com uma visão de mundo madura, você vai buscar. Eu tô aqui, gente, aprimorando o meu senso de realização e propósito. Tá muito longe do que eu gostaria. Eu quero impactar muito mais pessoas. E só eu sei qual que é minha luta com esse mundo digital aqui. Então, eu quero impactar muito mais pessoas. Eu quero mais pessoas nessa live. Eu quero mais pessoas entendendo essa visão de mundo. Eu preciso avançar muito mais. Eu preciso aprofundar meu senso de propósito. Eu preciso me conectar com mais pessoas. Eu estou nessa busca o tempo inteiro, me conectando com grupos, com profissionais, com pessoas, investindo, buscando, estando aqui toda sexta-feira, porque eu quero mais pessoas aqui escutando isso. É o tempo inteiro, você vai aprofundando, você vai experienciando. Agora, se você está experienciando a insatisfação na sua vida, não se iluda que é por questões de alma, não é por propósito, não é por... tem alguma outra coisa. Sabe por quê? Porque geralmente, quando a gente não se sente seguro, a vida vai nos convidar a um movimento de autoexpressão. Então vocês vão ver que as necessidades na vida infantil e na vida de adolescente, a nossa busca é a busca do ego, tá? Então a nossa busca é me sentir seguro, me sentir protegido, amado, aceito, reconhecido, descobrir meu senso de valor. Na visão infantil, adolescente, a nossa busca é essa. Na visão adulta, eu vou entendendo a conexão das necessidades do meu ego com as necessidades da minha alma. Então, se eu não me sinto seguro, eu vou precisar aprender a me expressar no mundo. Porque eu preciso aprender a criar ambientes seguros.
Eu preciso aprender a atender as minhas necessidades. E muitas vezes criar um ambiente seguro vai envolver você aprender a colocar limites. Vai envolver você aprender a falar não. Vai demandar que você aprenda a se respeitar, a se amar, para que você consiga estabelecer relações saudáveis, reais, verdadeiras, relacionamentos apoiadores. Geralmente, nós precisamos, inclusive, quando nós não estamos nos sentindo amados, pertencentes, nós vamos precisar nos conectar lá com uma necessidade de alma, que tem a ver com a conexão. Então, será que as pessoas que você se conecta na vida adulta, elas têm relação com quem você é, com o teu propósito? Elas têm relação com os teus valores? Elas estão alinhadas com os teus valores, com o que você acredita? Porque quando a gente não atendeu bem uma necessidade do nosso ego, de pertencimento e de amor, o que a gente vai fazer na vida adulta? A gente vai buscar isso a partir de uma visão infantilizada. Primeiro, querendo aprovação e amor e reconhecimento de todas as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que muitas vezes a gente vai estar em ambientes em que a gente não se sente assim. Por quê? Porque esse ambiente foi construído a partir de uma visão do ego, a partir de uma visão imatura do nosso ego. Então eu estou num ambiente em que eu não me sinto pertencente, porque de fato eu não estou pertencente àquele ambiente. Aquelas pessoas, elas não se conectam com quem eu realmente sou, com os meus valores, com o tipo de vida que eu quero experienciar. Mas talvez eu acredite que estar ali vai atender outras necessidades do meu ego. Eu estou ali por status, por reconhecimento, eu estou ali porque eu estou buscando algum lugar que eu possa sentir que eu pertenço. Então, por uma outra necessidade, por esse senso de não ter tido necessidades atendidas, muitas vezes eu não vou experienciar essa sensação na vida adulta. E por que eu falo para vocês que demanda coragem? Porque talvez o que a vida vai te convidar é sim para você mudar os seus relacionamentos, para você mudar os ambientes. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu falo do lugar de quem fez isso. Eu me desconectei de grupos, de pessoas. Eu fiz movimentos desafiadores na minha vida para começar a me conectar com as pessoas. Você precisa ter maturidade. Olha, essa semana mesmo eu estava atendendo um cliente e ele tem uma empresa e ele mudou muito o estilo de liderança dele durante o processo e tal. Essa semana tivemos uma notícia muito maravilhosa que ele está tirando o último remédio para ansiedade, né? Ele veio com uma ansiedade muito severa pro processo, ele está tirando o último remedinho para ansiedade, né? Já é o segundo cliente que vive esse processo aqui comigo. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Olha no mundo quanta informação, quantos profissionais compartilhando experiências nas redes sociais, quantas pessoas experienciando a sua visão de mundo, a sua história, quantas maneiras de você buscar informação no mundo hoje. Se você não tem uma visão madura da vida, se você não está fortalecido em quem você é, facilmente você fica se comparando, facilmente você sai do seu lugar, facilmente você vai experienciar uma sensação de não pertencimento, porque às vezes você está ali ouvindo pessoas que não tem nada a ver com quem você é, que não se conectam com os teus valores, que têm resultados, mas que não vivem a experiência que você quer viver. Muitas vezes você vive conflitos gigantes porque você está fazendo o que pessoas que têm os resultados que você quer. Você está ali tentando fazer o que elas fazem porque você quer aqueles resultados. Só que a experiência que elas vivem não é a experiência que você quer viver. E aí você vive numa oscilação gigante, que você faz um pouco, você para, você tenta, porque às vezes não é a forma como você quer experienciar. Então, das duas, uma. Ou você busca pessoas que estão alinhadas, ou você se fortalece internamente para saber filtrar as informações. Então, você desenvolver uma visão madura é você entender o seguinte: que hoje você é um adulto e que satisfazer as suas necessidades é diferente muitas vezes do que você pensa. Porque às vezes, vamos pensar assim, a gente precisa hoje no mundo, diante de tantas coisas que a gente tem para fazer, diante de tantas possibilidades, diante de tantos resultados que nós queremos conquistar, diante de tanta idealização sobre a vida, porque
A gente tem uma visão tão imatura, a maior parte das pessoas estão conectadas com o ego. Então a nossa visão de mundo é uma visão de mundo bem imatura e bem idealista. E também isso impacta muito a nossa sensação de satisfação. Porque a gente tem uma visão tão imatura da vida que a gente experimenta uma sensação de insatisfação constante, porque parece que você nunca vence, né? Que você tá ali e parece que você tá naquela rodinha dos ratinhos, né? Você nunca vence, você nunca atinge o equilíbrio idealizado, você nunca atinge os resultados, né? E se você alcança um resultado, meu Deus, parece que o outro já conquistou 1000 vezes mais, né? Então, parece que você tá ali. Então, a gente tem uma visão imatura da vida, a gente tem uma visão idealizada da vida. E aí, isso gera uma insatisfação constante em nós. Então, você ter uma visão madura... Oi, Paulinho, maravilhoso. Beijos. Também estou com saudades. Em breve estou aí. Quando a gente desenvolve uma visão madura, é você compreender que agora você é adulto. E se você é adulto, você precisa aprender, buscar meios de você criar ambientes seguros para você. Você precisa criar meios de você se proteger de uma maneira saudável. Como adulto, você precisa entender quem você é. Você precisa buscar compreender quais são os seus valores. Você precisa criar relacionamentos saudáveis, apoiadores. Isso vai demandar coragem, porque muitas vezes você vai ter que assumir um posicionamento que vai te conectar com muitas pessoas, mas que vai te desconectar de outras várias. Você vai precisar aprender a lidar com as suas próprias emoções e também vai precisar aprender a lidar com a insatisfação e com as emoções das outras pessoas. Então você vai precisar se fortalecer, mas você precisa entender isso. Você precisa entender que se você não está se sentindo reconhecido, primeiro você precisa buscar reconhecer o seu valor próprio. E você precisa entregar valor. Muitas vezes, é como eu falei, né? A sobrevivência, o nível de sobrevivência e de segurança, ele vai nos convidar à autoexpressão. A gente vai precisar aprender a se posicionar na vida para criar essa segurança. A sensação de não ser amado, de não ser pertencente, vai te convidar a conexões saudáveis e reais. Estão vendo como se conecta com as necessidades da alma? E a sensação de não ser reconhecido, não ser valorizado, vai te convidar ao último nível, que é a contribuição. Que a contribuição é a verdadeira, que quando você coloca as suas habilidades e serviços e talentos a serviço do mundo. É quando a tua preocupação está em realmente servir as pessoas. Só que isso é muito desafiador, porque quando a gente tem questões não bem resolvidas do nosso ego, e todos nós temos, muitas vezes a gente se coloca num lugar de orgulho, né, de ego ferido, né, e aí fica difícil, porque você tá dependendo das outras pessoas, dependendo do que o outro me dá, dependendo do que o outro faz, dependendo se ele me elogia ou não, dependendo se o meu chefe me reconhece ou não, dependendo é o meu posicionamento. Vocês estão começando a compreender que dependência emocional é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina? Porque muitas vezes você está colocando a sua vida nas mãos de outras pessoas. Porque dependendo se o meu chefe me elogia e me reconhece e me dá aumento, é como eu me posiciono na vida. Então você está construindo a tua vida para quem? Dependendo de como as pessoas me tratam, é como eu me posiciono. Dependendo do que eu recebo, é o que eu dou em troca. Pensa. Reflita. Você é adulto. Você precisa escolher como que você quer conduzir a tua vida. De que maneira você se posicionar e de que maneira que você quer se posicionar profissionalmente, como ser humano, como pessoa. Que tipo de valores que você quer expressar, quem você quer ser no mundo, de que maneira você quer impactar as pessoas à sua volta, o que você não abre mão na sua vida. Você é adulto, você precisa escolher, se responsabilizar. Para de olhar para fora, isso é uma visão infantilizada.
E aí, quanto mais dependência você tem por questões do ego não bem resolvidas, porque a gente não foca onde a gente precisa focar, a gente não olha porque a gente precisa olhar. Por quê? Porque dentro de nível Brasil, gente, a nossa visão de mundo, ela impacta muito no nosso nível de consciência, tá? Eu participo de um projeto, comecei a participar agora recentemente de um projeto global, que é de desenvolvimento global. Então, esse mesmo projeto, ele é realizado em vários países do mundo e ele iniciou agora no Brasil. E nesse projeto, a gente avalia o nível de consciência do país. E o nosso objetivo é desenvolver o nível de consciência do país, né? Nesse projeto, o Brasil está dentro de uma visão de mundo nível 2. De 7. Então, e assim, quando a gente é criança, o que mais nos impacta? É a visão de mundo da nossa família, nosso ambiente, a nossa volta, da escola, né? É essa visão de mundo. Quando nós somos adultos, a visão de mundo que mais nos influencia é a visão da empresa que nós estamos atuantes. Então, a empresa que nós estamos, né? O meio que nós estamos inseridos profissionalmente nos impulsiona ou nos reprime muito em termos de evolução de consciência. E o país, né? O país que nós estamos inseridos culturalmente, a própria cidade, muitas vezes vai ter uma influência bem significativa também. Então, olha o exercício de consciência e de presença que nós precisamos ter se queremos evoluir e realmente nos tornar profissionais satisfeitos, bem resolvidos e realizados. Porque nós não estamos inseridos numa visão de mundo hoje em que a maior parte das pessoas estão bem resolvidas, satisfeitas e realizadas. Não estamos. E você precisa se perguntar se você quer. Porque se você o tempo inteiro está olhando para fora, para as pessoas de fora, se você ainda está nessa dependência externa, sinto muito. Sinto muito. É por isso que tão poucas pessoas estão aqui nessa live hoje. Porque o que eu proponho é uma coisa completamente diferente. A Liné colocou: a verdade dói. Ó, o Paulo colocou aqui: se dependermos do externo, sempre seremos frágeis e dependentes emocionais. Exatamente. Então o tempo inteiro eu tô olhando pra fora. Se as pessoas estão me aprovando ou me reprovando, se as pessoas estão me aplaudindo ou não, se estão me reconhecendo, me elogiando ou não, se estão me respeitando ou não. Você pode olhar pra fora. Só que fora é o teu termômetro. Porque as experiências que você tá vivendo fora, elas refletem o teu posicionamento diante da vida. Então é muito importante a gente olhar pra fora. E eu sei o quanto é desafiador desenvolver isso, né? Eu tenho vários desafios também. Também sou uma empreendedora, eu também sou profissional, eu também, né, me relaciono com pessoas, eu tenho vários desafios. Mas se tem uma coisa que eu precisei aprender a desenvolver, eu converso muito com a Júlia que trabalha comigo, é a autorresponsabilidade. Nunca ela me ouviu nesse período todo que ela trabalha comigo, aqui já faz uns, 3 anos e meio. Ela nunca me ouviu falar que, é porque isso, é porque os clientes, é porque as pessoas, é porque a condição do mundo externo, é porque a sociedade, é porque a crise, é porque a pessoa não reconhece. Nunca ela me ouviu falar. Ela sabe o tempo inteiro o meu posicionamento é aqui. Pois é, eu preciso olhar para isso, eu preciso entender melhor isso, eu preciso sempre esse lugar de autorresponsabilidade. Porque é você que precisa escolher. De que maneira que você quer se posicionar no mundo? Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser um profissional que faz a diferença no mundo? Que respeita valores? Oi, Marcita! Maravilhosa! Que bom te ver aqui. Sempre por nós. Sempre. Ó, a Márcia tem um livro, inclusive o capítulo do livro fala exatamente sobre isso, né, Márcia? Desafiador, mas cada passo vale a pena. A Carol vem nesse processo aí, né, Carol, num processo individual, agora em grupo, investindo energia nisso. E é, sim, um caminho desafiador. Mas é o que faz sentido. Então, assim, a visão infantilizada e não madura é exatamente essa. É o querer ser amado por todos, ser aprovado por todos. É o depender do externo, meu posicionamento depende de como as pessoas me tratam. Se as pessoas atendem as minhas expectativas ou não. Achar muitas vezes que eu não tenho escolha. Sabe? Isso é uma visão imatura do nosso ego.
eu achar que eu não tenho escolha, né? Porque a criança age assim. Ela depende de outras pessoas, ela depende do externo. Você achar que você não tem escolha, que você não tem como mudar a sua vida, talvez você vai ter que descobrir como fazer isso. Sim, tudo certo, estamos aqui experienciando. Mas você tem escolha. Ou muitas vezes eu vejo profissionais, por exemplo, que estão num lugar e que eles falam assim, eu tô aqui como profissional e eu quero aumento de salário, eu trabalho aqui não sei quanto tempo, eu me esforço, eu me dedico, eu quero aumento de salário. Muitas vezes você vai olhar a realidade, a pessoa, dentro de uma visão de mercado, o que ela faz, aquela função específica, está totalmente alinhada com o que ela ganha. Entende? É uma visão de mundo. Existem profissões, dentro de uma realidade de mercado, o que ela ganha está compatível. Muitas vezes, até dentro de uma pesquisa de mercado, aquela pessoa até ganha mais do que a média de mercado. Mas ela acha que ela quer um aumento só porque sei lá, porque ela está há muitos anos ali. Então ela precisa de um aumento. Só que, o que ela desenvolveu? De habilidades, de talentos, de que maneira que ela agregou valor? Ou muitas vezes ela saber que para ela poder ganhar mais, ela vai ter que mudar de função. Só que para ela mudar de função dá trabalho, porque ela vai ter que desenvolver habilidades. Ela vai ter que lapidar os seus talentos, porque quando eu falo de trabalhar de uma forma alinhada, gente, todos nós temos habilidades e talentos. Não significa que a gente não vai precisar desenvolver isso. A gente precisa descobrir quais são as nossas habilidades e talentos e colocar isso a serviço. Eu não tinha noção das minhas habilidades e talentos. Eu era essa pessoa. E, por exemplo, eu tenho habilidades de me conectar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, só que eu não fazia isso de um lugar saudável. Porque eu era a pessoa que não sabia dizer não, que não sabia colocar limites, que queria agradar todo mundo, que não era verdadeira. Não por maldade, mas porque eu não queria desagradar. Ó, a Carol colocou aqui, também sou a prova de que além de ter escolhas, decisões são mais simples do que a gente imaginamos. É isso aí, né, Carol? Quando a Carol iniciou o processo, eu falava, Carol, é muito mais simples do que você imagina. Ela dizia, eu não consigo entender esse simples que você fala. E hoje ela entende, né, o quanto a vida é muito mais simples do que a gente imagina. Ela é desafiadora, mas ela é muito mais simples do que a gente imagina, porque o nosso ego, ele complica, ele nos distrai do nosso verdadeiro trabalho, ele complica pra gente não ter que fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Só que eu falo pra você, enquanto você não desenvolver essa visão madura da vida, você vai continuar direcionando a sua energia para as coisas erradas e você vai continuar experienciando uma sensação de insatisfação constante. Até quando? Até quando você vai sentir que ora eu pertenço, ora os meus relacionamentos são bons e maravilhosos, ora parece que dá tudo ruim nos meus relacionamentos? Até quando você vai experienciar essa oscilação? Porque, claro que tem horas que eu me sinto muito feliz com os meus relacionamentos, hora que não. Porque, depende, se tá atendendo minhas expectativas, tá tudo certo, se não tá acontecendo nada que me incomoda, maravilhoso. Mas até quando você vai experienciar isso? Até quando você vai se sentir reconhecido, hora sim, hora não? Porque, meu Deus, quando eu recebo um elogio, quando acontece alguma coisa boa, quando eu recebo um aumento, meu Deus, eu sinto que eu tenho valor, eu sinto que eu sou reconhecida, é tudo maravilhoso. Só que quando não é conforme eu esperava, eu recebo uma crítica, eu sou demitido, sei lá, acontece alguma coisa, meu mundo desaba. Até quando você vai viver isso? Você vai experienciar eternamente. Até quando você vai buscar eternamente reconhecimento, eternamente aceitação, eternamente segurança, eternamente... Você nunca vai se sentir satisfeito. Porque é a sua visão de mundo que precisa mudar. É a sua forma de perceber. E aí, a partir do momento que você entende isso, você sabe que não é mais isso que você precisa buscar. A maior parte dos profissionais que me acompanham aqui já tem as suas necessidades atendidas. O que eles precisam é olhar para aquilo que verdadeiramente importa. A maioria dos profissionais precisam se posicionar de uma forma diferente no mundo. A maior parte dos profissionais precisa desenvolver autoestima, reconhecer habilidades, talentos, reconhecer seu próprio valor, se expressar de uma forma verdadeira no mundo. Você nunca vai conseguir desenvolver um senso de propósito real e verdadeiro e profundo e conseguir dedicar totalmente a sua energia para isso se você não aprender antes a viver alinhado com seus valores. Isso é o básico para você desenvolver senso de propósito, para você se conectar com pessoas, para você contribuir verdadeiramente. Você vai
precisar desenvolver decisões alinhadas com valores, você vai precisar aprender. Na maioria das vezes a gente está totalmente incongruente, a gente valoriza certas coisas, mas a nossa agenda não diz a mesma coisa. Nós vivemos totalmente incongruentes com os nossos valores. E eu falo isso pra vocês porque eu ainda sou muito provocada nesse sentido. Empreendendo, estando nesse mundo digital, o tempo inteiro eu sou provocada a pensar nos meus valores. O tempo inteiro eu sou provocada a pensar na integridade e na verdade. Na maneira como eu quero me posicionar aqui, no que eu quero postar ou não nas redes sociais. Na maneira como eu sou provocada aqui nos bastidores. No que eu quero falar para as pessoas, no que eu quero comunicar. Tem muita coisa que eu nem falo aqui ainda. Mas que eu quero falar. Calma que eu tô chegando lá. Entende? Então, a gente precisa desenvolver uma visão de mundo realista, madura, autorresponsável. Quem você quer ser? Quem você é em primeiro lugar? E como que você manifesta quem você é no mundo? Que tipo de profissional você quer ser? Quais são os seus valores? O que você valoriza? Como você quer que seja o seu posicionamento? É você quem define. Se você ainda está olhando para fora para você definir isso, que você acha que você depende de alguma coisa lá fora, pode ter certeza absoluta que você precisa desenvolver mais a sua visão, melhorar a sua visão de mundo, amadurecer o seu ego. Precisa. Tenha absoluta certeza, porque você não depende de mais nada. Quando você está num momento de vida em que você sente que você precisa dar novos passos, tomar novas decisões, fazer novos movimentos, só que você não faz porque você acredita que ainda tem alguma coisa que precisa acontecer antes, depende de alguma coisa, pode ter absoluta certeza. Eu sou uma pessoa bem espiritualizada, quem me conhece sabe, e eu sempre falo assim, ó, Deus nunca vai colocar diante de você um passo que você não é capaz de dar. A solução está disponível agora, nesse exato momento. Qual é o passo que você precisa dar agora? Só que o ego distrai. Sabe? O ego distrai, ele fala que não dá agora, que é depois, que primeiro precisa de tal coisa. Então você está olhando para o passo errado. Simplesmente isso. Simplesmente você não está vendo com clareza. Não é esse o passo. Se é o passo que você não pode dar, então é porque não é esse passo. Sabe? Quantos profissionais que eu vejo ainda na ilusão, e eu não tô falando que em alguns momentos isso não acontece, da gente olhar, né, e sentir alguma coisa, e pensar, mas aí vem o autodomínio, gente. Porque quantas vezes a gente ainda tá nessa ilusão, conversando sobre as mesmas coisas, a gente cansa de falar sobre essa história das redes sociais. Que as pessoas postam uma coisa, gente, as pessoas, não tem nada a ver com o que as pessoas postam. O que você sente não tem nada a ver, porque as pessoas só postam as coisas boas da vida. Claro, gente. Quem que vai ficar postando as mazelas? Quem que posta a vida completa ali? A gente posta fragmentos nas redes sociais da nossa vida. E a gente ainda está discutindo sobre isso. Por quê? Por que a gente ainda está discutindo sobre isso? Pelo amor de Deus. Não é sobre o que as pessoas postam. É sobre a ilusão que você tem ainda quando você olha isso. Que você ainda precisa ficar tentando se convencer disso. Esquece as outras pessoas, esquece a vida dos outros. Sabe? É você desenvolver uma visão de mundo madura. É autodomínio. Entende? A gente ainda olha, pra ele é mais fácil. Pra ele é mais fácil o quê? Pro outro é mais fácil o quê? O que é mais fácil pra ele? Às vezes aquilo que você tem dificuldade. Mas talvez aquilo que você tem facilidade pro outro é mais difícil. Às vezes, pro outro é mais fácil. O outro já nasceu numa família que tem dinheiro, é muito mais fácil. Sim, é mais fácil isso aí, mas você não sabe sobre os desafios dos relacionamentos. Entenda uma coisa, gente. Eu vou falar uma coisa a nível de alma agora pra vocês. A nossa alma veio aqui viver uma experiência, ok? De aprendizado, de evolução, mas é uma experiência. Eu nem falo que é mais de aprendizado e evolução, porque é uma experiência. Nós estamos num movimento de elevação. Cada um veio experienciar essa vida de uma forma diferente. Porque cada um trouxe consigo habilidades e talentos e limitações.
Então, não existe você olhar e ficar se comparando com as outras pessoas. O que você precisa descobrir é como você veio experienciar a vida e como a sua experiência pode contribuir com a experiência coletiva. Porque eu convivo com profissionais, alguns que têm menos resultado que eu, alguns que têm muito mais resultados do que eu. Às vezes eu tenho facilidade em algumas coisas, a outra pessoa tá anos-luz na minha frente em outras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu atendo clientes que são muito bem resolvidos em coisas que eu não sou bem resolvida. Mas que o que eles vêm buscar de mim é o que eu tenho para entregar para eles. Então, não crie uma visão imatura da vida em relação a isso. O que você precisa é expandir o seu filtro. E eu expliquei lá no início da live exatamente quais são as necessidades do nosso ego, quais são as necessidades da nossa alma. E expandir o filtro é você dar espaço para sua alma que foi reprimida. E ela foi reprimida no início da sua vida porque sim, o nosso ego é um campo de percepção que foi desenvolvido pela alma em primeiro lugar para que a gente pudesse entender como esse mundo funciona e aprender a sobreviver nesse mundo. Só que chega um momento da vida em que nós precisamos dar espaço para nossa alma assumir o comando. E estamos todos nesse movimento. Se você me perguntar, mas você já dá espaço totalmente para tua alma? Eu brinco que não, né? Que eu acho que meu estágio de desenvolvimento tá assim, uma rédea já tá com a alma. Acredito que sim, que já tá. Mas ainda tem uma que o ego tá ali puxando, sabe? Então a gente está mais ou menos aí, por aí. Né? E o que eu compartilho com vocês é tudo que eu já caminhei, já andei. E nesse processo eu tive que fazer muitos movimentos desafiadores, encerrar uma sociedade, fechar uma estrutura física, vender casa, carro, mudar de estado, sair de grupos, de associações, de coisas que me faziam eu me sentir importante. Eu abri mão de muitas coisas. Gente, a minha vida mudou completamente. Completamente. E eu vivi essa experiência e agora eu tô no movimento de entender em quais lugares eu preciso me colocar. O que faz sentido, que ambientes que fazem sentido pra mim, que movimentos que fazem sentido, de que maneira eu quero me posicionar nas redes sociais, o que eu quero entregar dentro do que eu faço, o que é possível dentro de uma visão realista, né? Porque eu também atendo empresas e eu sei que a gente precisa ter uma visão realista sobre isso. Então o que você precisa é ampliar o seu filtro e desenvolver essa visão madura, porque senão você sempre vai se sentir insatisfeito. Não vai existir reconhecimento suficiente na sua vida. Você vai ter resultados gigantescos. Eu já atendi pessoas que têm não sei quantos mil seguidores, que as pessoas, os clientes são apaixonados por elas, mas elas não reconhecem o seu próprio valor. Nada vai ser suficiente para você se reconhecer, para você se valorizar, para você se sentir bem sendo quem você é no mundo. Você não vai sentir que os seus relacionamentos são reais, são verdadeiros. Muitos relacionamentos no mundo hoje são por conveniência, são por status, pessoas desalinhadas em termos de valores, pessoas que estão experienciando uma incongruência interna gigante porque elas querem uma coisa, mas elas também convivem com pessoas que têm uma visão de mundo, uma coisa totalmente diferente, que puxa elas para outro lado e às vezes elas não estão fortalecidas internamente. Eu convivo com pessoas assim, em grupos muitas vezes, que a pessoa tá ali no grupo, a gente tá falando de coisas profundas, de alinhamento e tal, aí você vê ela nas redes sociais totalmente diferente, um movimento. E não falo isso com julgamento, é um processo. Muitas vezes a gente vai precisar decidir. Então, você nunca vai sentir que você tem conexões reais e verdadeiras em que você pode realmente ser você mesmo. A Júlia entrou agora há pouco aqui na live, que trabalha aqui comigo, que me apoia aqui na minha missão, que me auxilia, que me impulsiona. E a Júlia é uma pessoa em que eu sinto que eu posso ser eu mesma. Eu compartilho os meus desafios mais profundos com ela no dia a dia profissional, porque isso está totalmente envolvido com os meus movimentos aqui. Eu sinto que eu posso ser totalmente eu mesma. Ela sabe, me conhece, acho que hoje em dia quase mais que minha família. Então, você nunca vai sentir que você tem relacionamentos verdadeiros, profundos, você nunca vai se sentir seguro verdadeiramente no mundo, você nunca vai sentir que tem valor, você nunca vai se sentir bem com você mesmo se você não olhar pra verdade.
e você não direcionar a sua energia para as coisas certas. Você está investindo energia e muitas vezes você não vai experienciar o que você gostaria. Não estou falando de resultados, você pode ter resultados, mas a questão é, esses resultados, eles fazem você experienciar a vida como você gostaria? Eu e meu marido, a gente viveu 2 fases aqui, porque teve uma época que a gente vivia bem, né, muito bem financeiramente, só que a gente vivia uma outra realidade, né? Eu estava inserido em outros ambientes, ele trabalhava numa realidade e a gente vivia de uma maneira. A gente passou por um estágio desafiador, né, que foi o processo ali que eu já contei algumas vezes aqui, que ele ficou quase 1 ano sem trabalhar, enfim, vários desafios, veio a pandemia, eu também tive vários contratos encerrados, então a gente viveu esse estágio e a gente voltou a experienciar de uma forma completamente diferente, porque a gente desenvolveu outras questões, a gente olhou para outras coisas. Então eu falo para vocês, muda completamente a experiência. Você pode ter o mesmo resultado e viver experiências completamente diferentes. Então você precisa pensar, o que você quer para a tua vida? O que você quer para você? Que experiência você quer viver? De que maneira você quer se posicionar? Que tipo de pessoa você quer ser no mundo? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Porque se você entender que as suas necessidades elas já estão atendidas, você vai poder avançar, experienciando satisfação. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho muitas coisas que eu quero realizar. Isso não me impede de eu me sentir satisfeita, porque eu tenho plena consciência de que todas as minhas necessidades já estão atendidas. As minhas necessidades já estão atendidas. Eu consigo ver isso. Eu tenho todas as minhas necessidades fisiológicas atendidas, tenho tudo o que eu preciso para sobreviver. Eu sei que eu tenho pessoas com quem eu posso contar, eu tenho certeza que pelo menos vocês devem ter uma pessoa com quem vocês podem contar. Eu sei do meu valor, eu sei que eu tenho valor. Então, agora, tudo que eu ainda quero fazer e muitos resultados que eu quero buscar, ainda faltam muitas coisas, né? Dentro de uma visão do ego falta, né? Mas ainda estou na experiência e a gente vai experienciar até o fim da vida. Isso não me impede de eu me sentir satisfeita hoje. E quando você é um profissional que você se posiciona, que você olha para as coisas que importam e você se sente satisfeito, você ganha energia para fazer as coisas. Porque quando eu tô falando aqui para vocês, podem acreditar numa coisa que eu vou falar para vocês. Eu não tô compartilhando só conhecimento, experiências. Eu tô compartilhando a minha energia com vocês. E muitas vezes eu escuto isso das pessoas. Eu entrei triste, eu saí feliz. Eu entrei assim, eu saí inspirada. Isso não tem a ver só com conhecimento, gente. Isso tem a ver com energia. Eu falo que a nossa energia fala antes da nossa boca. Podem ter certeza disso. O que você transmite quando você entra nos ambientes. Porque você pode fazer a diferença da forma mais simples. Eu às vezes recebo, essa semana eu recebi um memezinho da minha manicure. E ela me mandou um memezinho bem assim, era um menininho tristinho assim e tal. E daí de repente ele se anima, ele fala assim, quando chega aquela cliente que você espera a semana inteira, né? Então, a nossa missão, a gente está cumprindo aonde a gente estiver. Porque a nossa missão é, antes de tudo, ser quem a gente veio ser no mundo. Né? Existem pessoas que vieram para impulsionar, para levar coragem, outras para levar alegria, outras para levar estrutura, segurança, né? Outras para levar ousadia, né? Liberdade, versatilidade, para inovar, outras para melhorar o que já existe. Cada pessoa vem, né, para experienciar a vida e para compartilhar algo diferente. E antes de tudo, a nossa missão é ser quem a gente veio ser, antes de qualquer coisa, né? E todo o resto você vai aprimorando ao longo da jornada. O Paulo colocou aqui, não podia cestar melhor. É isso. Então, assim, o que eu desejo para vocês e a minha busca, e é o que eu tenho feito, e isso é sobre o meu trabalho aqui, e sobre esse projeto novo que estou entrando aí a nível Brasil, é sobre a gente evoluir em termos de consciência, né? A gente entender que a gente não evolui
a partir de resultados. A gente evolui em consciência, porque consciência é estado, né? E estado tem a ver com a gente experienciar a vida de uma maneira melhor. Enquanto você conquistar resultados, mas isso não te elevar, né? Isso não fizer você ir para uma energia melhor. As pessoas ainda estão presas no medo, né? Ainda estão presas na culpa, na tristeza, na raiva, nas emoções negativas. E o objetivo de tudo é a gente elevar a experiência. Porque quando a gente se eleva, a gente se conecta não só com emoções mais positivas, mas com a possibilidade de colocar em prática valores, que é o sentido da vida, né? Você se torna uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, mais generosa, mais paciente, mais alegre, exercita mais o autodomínio, né? Então são os frutos, né? São os frutos do espírito. Então, a gente precisa, antes de tudo, né, se elevar. Então não adianta o resultado se a gente não acessa a experiência. E isso é sobre a gente desenvolver uma nova visão de mundo. Porque a nossa visão de mundo, ela influencia no nosso processo de evolução, né? Ou ela nos impulsiona ou ela nos limita. Então o meu convite é para que você faça parte desse movimento de pessoas que impulsionam a consciência, né? Em que você não se deixa ser reprimido, em que você não reprime as outras pessoas a partir do seu posicionamento, porque às vezes a gente reprime sem querer as outras pessoas, querendo que as pessoas também atendam às nossas expectativas. Muitas vezes a gente também exige que as pessoas não sejam o que elas vieram para ser, né? Por conta das nossas dores e faltas. Então, que nós possamos nos unir nesse movimento de realmente desenvolver um novo nível de consciência, desenvolver uma nova visão de mundo, né? E a gente tem condições, porque as pessoas que me seguem aqui são profissionais que já têm necessidades atendidas. Não estou falando das pessoas que não têm o que comer, gente, né? É uma outra realidade, mas eu estou falando de pessoas que já têm necessidades atendidas. Que sejamos nós, profissionais, bem posicionados, bem resolvidos, realizados, que fazem a diferença no mundo. A gente sabe fazer escolhas, a gente sabe priorizar, a gente sabe se posicionar a partir daquilo que realmente a gente precisa, tá? Então, toda sexta-feira eu tô aqui 7 horas da manhã. Muitas coisas vêm por aí, me acompanhem nas redes sociais. Em breve vou compartilhar uma novidade de algo que vai acontecer no início de dezembro. Um movimento bem acessível que eu vou fazer aqui, com o objetivo da gente virar 2025 melhor. A Tere colocou aqui, incrível, que bom que fez sentido. Entrei no momento certo. Ah, que bom! Seja bem-vinda, Kátia. Samila maravilhosa. Entrou atrasada, mas ouviu o que precisava. É sempre assim, né? É isso, gente. Então, que sejamos essas pessoas. E eu vou lá pra minha academia agora, né? Porque como uma adulta que sou, embora tenha muitas tarefas, sei que entre os meus valores está, entre as coisas que eu valorizo, está a minha saúde. Então eu preciso brigar com o meu ego pra ir fazer o meu exercício físico. E não é fácil, né? Às vezes meu ego fala, com tudo que você tem pra fazer, vai na academia, né? Vou na academia e depois ainda vou fazer minha unha, vou me cuidar e depois vou atender. À tarde vai ser aqui de atendimentos até bem tarde. Então é isso. Que bom que vocês estão aqui, que a gente possa se fortalecer juntos, avançar nesse movimento, conectando com cada vez mais profissionais. Eu tô vendo a Márcia aqui, eu pensei numa coisa assim que também tem muito a ver com a minha história, né? O quanto a gente muda a nossa percepção, né? Quando a gente se cura e se resolve, né? Hoje eu tenho vários profissionais também apoiando os meus movimentos. A Márcia, ela tem uma visão maravilhosa, né? Como empresária, né? Como trazendo essa visão de empresária mesmo e considerando um equilíbrio de vida também em todas as áreas. E eu faço mentoria com ela, inclusive, né? Faço parte do grupo dela, a gente faz trocas maravilhosas lá, cresce juntas. E hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho vários profissionais que apoiam o meu trabalho também, né? Eu faço mentoria com o Rodrigo vem na minha mentoria. A Marcele é uma grande amiga, né? Ela vem, ela dá aula no Acelere Posicione. E são coisas tão maravilhosas da gente viver, né? Ter profissionais que nos apoiam e que a gente faz essas trocas a partir de uma visão parecida, de valores parecidos, de propósitos parecidos. Só que isso nem sempre foi assim, gente. Olha, eu vou falar uma coisa bem franca, que eu só vou falar aqui, eu também não vou deixar essa live salva, né? Mas que eu, no início, né, quando eu comecei a empreender, eu tinha muito receio disso, né? Porque eu sempre achava que os outros eram melhores do que eu não sabia qual era o meu lugar.
né? E muitas vezes eu tinha mais competitividade do que cooperação no meu trabalho. Vocês não sabem o nível de leveza que é quando você entende tudo isso que eu tô falando pra você e que você consegue viver essa cooperação, essa troca. Assim, bom, não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso aqui, então não vou adentrar muito, mas assim, é um trabalho que vale a pena. Então assim, coloque energia naquilo que vale a pena, redirecionem a visão e percepção de vocês, tá? Façam aquilo que precisa de fato ser feito, invistam energia nas coisas certas. É sobre isso, tá? Esteja aqui comigo. Oi, Nath, maravilhosa, que bom que você conseguiu vir hoje, né? Gente, a live da semana passada, eu recebi várias mensagens muito legais em relação à live da semana passada. E várias mensagens de pessoas me pedindo a live da semana passada. Eu vi a Nath aqui, eu me lembrei, porque ela foi uma das pessoas que me pediu. Eu vou salvar ela no YouTube e eu vou disponibilizar o link pra vocês, tá? Da live da semana passada. Eu vou disponibilizar aqui, eu só vou tentar salvar ela aqui e daí eu vou disponibilizar ela no YouTube pra vocês conseguirem assistir. É isso aí. Na verdade, essa história do fácil, né, é um desafio, porque o que é fácil, né? Às vezes a gente tá vivendo uma realidade que não é nada fácil, né? Então é sobre isso. Gente, eu preciso ir. Muito obrigada pela presença, pelo carinho de vocês sempre. Sempre, sempre me sinto muito bem aqui com vocês. Me sinto muito bem, né, com as pessoas que chegam até aqui. Então, é sobre isso, né? Até semana que vem, sexta-feira, 7 horas. Estamos sempre por aí. Acordem cedo, gente. 7 horas estamos aí já. Hoje, 7 horas estava a Carol aqui, né? A primeira que entrou na live. Ó, um ótimo final de semana pra vocês. Vamos nos falando por aqui. Até. Beijos. Beijos, Linéia. Que bom te ver aqui. Beijos, beijos.